bom dia universo. Eu sou Alessandra Tavares, psicóloga de formação, psicoterapeuta quântica e consteladora. E às quartas-feiras, há 5 anos, nós temos esse encontro aqui que nós intitulamos no Instituto como Café Sistêmico. Café com prosa, café com orientação terapêutica, café com atendimentos, movimentos de constelação, movimentos de psicoterapia quântico, convidados diversos, falamos de saúde integral, falamos das emoções, falamos da psique, falamos das alegrias, mas também dos nossos temores. O café sistêmico é para aquela pessoa que quer expandir a consciência com outras pessoas numa boa, sem certo e sem errado. Mas eu gosto sempre de dizer qual é a base do café sistêmico, que são as constelações, especialmente constelação sistêmica multidimensional, que é uma metodologia que eu desenvolvi. Também a terapia sistêmica multidimensional, que tem como base principal a psicoterapia quântica, a psicologia, que é a minha formação de base, e as demais orientações que vêm da terapia quântica, da mecânica quântica, da metafísica e da lógica do multiverso. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o nosso espaço, sinta-se não só bem-vindo ou bem-vinda, mas também muito acolhido e muito acolhida. Aqui não é lugar para eu estou certo ou eu estou errado. Aqui é uma possibilidade há 5 anos de, através da minha experiência pessoal, profissional, né, do conhecimento que eu vou adquirindo ao longo da vida, como qualquer outra pessoa, eu me coloquei a serviço de estar, de ser útil, sabe? Ao bem comum mesmo, independente de quem venha, de quem queira conversar comigo. Então, por isso eu me apresentei lá no início, porque vi que no canal tem muita gente chegando, muita gente nova, vocês são muito bem-vindos por aqui, tá bom? Bom, o Café Sistêmico de hoje se propõe a atender pessoas. Foi assim na quarta-feira passada, porque eu sempre aviso. Porque às vezes a minha hierarquia não permite atender ao vivo. E eu entendo que é um suporte, uma proteção, ou para mim, ou para as outras pessoas que aqui estão, né? Haja visto vocês, com entendimento ou não dessa lógica de campo eletromagnético, mecânica quântica, geometria sagrada, essa coisa toda, né, que permeia esse trabalho, já estão vendo como o mundo tem se densificado um tanto mais. E aí algumas pessoas podem acreditar que as coisas estão piorando muito e elas entram nessa frequência que tem como base o medo e que desenvolve tristeza, que desenvolve culpa e que desenvolve sintomas e muitas vezes doenças. Principalmente quando as pessoas trabalham, têm uma carreira, ou gostam ou não gostam, né? Por quê? Porque isso ainda é muito evidenciado aqui no planeta, então a questão da prosperidade é uma questão que a gente precisa se dedicar com outro olhar, sem tantas crenças que nós compramos, crenças do inconsciente coletivo, né? Crenças inconscientes que a gente nem sabe que tem, que está travando a nossa prosperidade financeira, a nossa carreira de se desenvolver, e às vezes a gente está tão dedicado, não só à carreira, mas à vida, a nós mesmos como um todo, mas é como se não visse retorno, como se não viesse admiração, como se não viesse retorno financeiro, e isso tem infringido muito a maioria das pessoas a compreenderem o que é prosperidade, né? Prosperidade de tudo que é. Então, meu propósito de vida multidimensional é auxiliar as pessoas a encontrarem o propósito de vida delas e a prosperar esse propósito, porque precisa ser sustentável, né? Para uma pessoa chegar aqui nesse canal agora, por exemplo, ela tem que ter o mínimo de prosperidade. Ela tem que ter saído da base da pirâmide de Maslow, pelo menos, né? Que é só o da subsistência, de não questionar nada, eu tô aqui só para trabalhar muito e poder pôr alimento na minha geladeira, se eu tiver geladeira, né? Então, essas pessoas, a gente auxilia que elas ampliem o campo de conexão, que elas co-criem maior prosperidade material e conexão com a abundância, para que elas possam ampliar um tanto mais e, quem sabe, ler um livro de quântica, ir para terapia, fazer um processo de autoconhecimento, encontrar propósito mesmo na vida, para além da profissão, para além da família.
essa é uma caminhada conosco, é uma caminhada personalíssima, como sempre disse o meu mestre de física quântica, o professor Eric Davi. Então, ela é personalíssima, mas eu entendi aqui no Café Sistêmico há 5 anos atrás que ela não precisa ser solitária. Ela é solteira, mas não precisa ser solitária. Esse já gera um outro tema muito recorrente no café, que são os relacionamentos amorosos, relacionamentos afetivos, cheios, coalhados de crenças. Crença de novela, de filme, antes era só filme e novela mexicana, agora é filme turco, dorama, tudo isso trabalhando para um romantismo ineficaz para o lado humano. Não que assistir não seja muito bom, mas entender que o lado humano, ele compensa uma dualidade, nós crescemos nessa dualidade, nós temos luz e nós temos sombras, e aquela companhia que possa nos alcançar, também tem luz e sombra, e quanto mais eu me percebo, menos eu vou projetar minha sombra no outro. Eu vou ampliar o meu campo de luz, que nós chamamos na física de campo eletrônico, porque conferimos energia na medida que nós vibramos mais alto, mais elevadamente, nós conferimos energia ao elétron, para que ele salte cada vez mais distante os orbitais e se transforme em fóton. Então, na física, essa coisa de iluminar, de transcender, nada mais é do que gerar fóton na maior parte do tempo. Então, não tem muito romantismo também em relação aos relacionamentos amorosos, afetivos, a prosperidade, a carreira, aos milagres, né? Isso passa tudo a ser conhecimento. E eu passo, então, a testar esse conhecimento, entrar ou fluir ou desenvolver um campo que alguns chamam de ressonância, de cocriação da própria realidade, né? Nós chamamos na física de colapso de função de onda, que gera, de fato, essa ressonância via emaranhamento, entrelaçamento quântico. Então, tudo isso parece muito complexo, parece muito difícil. Mas não é, depois que você compreende a base da base, né? Eu estou falando aqui do básico de um ser humano. Toda estrutura atômica vai gerar esse campo. Então, nós somos átomo, não somos mais nada que isso. Então, nós somos sim um campo de energia, um campo eletromagnético. É que tem sido muito banalizado tudo isso, vendido como milagre, né? Não, é extremamente factível a cocriação da própria realidade, nos relacionamentos, na prosperidade e na cura da saúde, né? Desde que eu tenha essa compreensão de que isso exige de mim um processo. Quanto menos eu projeto no outro, mais consciente eu estou. E para que isso aconteça, sim, eu ainda preciso de ferramentas terapêuticas, como um livro, um bom psicoterapeuta, uma terapia em grupo, uma vivência, uma experiência na natureza, e cada um vai escolher seu caminho, né? Por quê? Porque nós somos uma programação, e na programação da raça adâmica, que é essa que nós estamos nesse momento, que alguns chamam de encarnação, nessa programação nós ainda não conseguimos recapitular, recondensar, né, ou sutilizar as nossas células, a comunicação do nosso campo instantaneamente, mas estamos caminhando para isso. Um dia não precisaremos mais de terapia mesmo, não precisaremos mais de tanto na saúde, né? Por quê? Porque nós vamos aprender a nos comunicar com o corpo, alguns já aprenderam, não é assim? Hoje nós temos aí a biofísica, né? Ou a biofísica quântica, que é assim o nome mais recente, que são tratamentos exclusivos com tecnologias não invasivas, frequenciais. Eu faço tratamento na Envida, Instituto Envida, que é uma dessas clínicas que tem aqui na minha cidade, com o Cristiano, né? E eu faço há anos. E não tem nenhum tratamento invasivo, não tem agulha, não tem negócio de tirar sangue, esse negócio de colonoscopia, essas coisas todas que em alguns países, né, como Alemanha e Rússia, por exemplo, há mais, sei lá, de 10, 15 anos, não faz o menor sentido, né? Eles até dão risada da gente ainda tirar sangue. As pessoas hoje estão experimentando e tem que tomar cuidado para não entrar no medo, porque elas têm sintomas. Eu acompanhei uma pessoa essa semana com sintoma há uma semana, estou dando um exemplo.
falando de saúde, né? Falei de prosperidade, depois falei de relacionamento, agora tô falando de saúde física mesmo, saúde integral. E essa pessoa vem essa semana toda com disenteria, com muita fraqueza, né? E com outros sintomas. Mas não tinha dor de garganta, nada. Então, é claro, a médica pediu que ela fizesse exames de quadro viral, exame, né, de Covid, enfim. E não deu nada, deu não reagente para nada, mas ela tá lá, ela é real. Eu tô olhando para ela. O que tá acontecendo, né? E provavelmente está acontecendo que as cepas atuais não estão sendo mais diagnosticadas, né? A nossa alimentação também mudou muito, tudo mudou muito, e os exames, as referências clínicas meio que se mantiveram, então não acompanharam essa mudança, e porque as pessoas estão começando a investigar os corpos sutis, começam a entender, na biofísica principalmente, né, e na mecânica quântica, que nós não somos só o corpo físico, nós temos um corpo causal, nós temos um corpo mental superior e inferior, né? Nós temos um corpo emocional, nós temos um corpo átmico, nós temos um corpo búdico, e há que se estudar um pouquinho sobre isso, principalmente nós que trabalhamos, atuamos dentro da área da saúde dessa humanidade, que tem essa programação. Então, esse é o convite aqui do café, é para que a pessoa ela não olhe para tudo isso, teoria da conspiração, porque a própria ciência já está mostrando que não tem nada de conspiração, que ela queira sair do que nós chamamos de matriz de controle, ou seja, essa programação de que você é pobre porque Deus quis, de repetir padrões familiares, na minha família sempre foi assim, de compreender, por exemplo, no campo da prosperidade, que a prosperidade de tudo que ela envolve bens materiais, sem culpa, sem vergonha, mas sem entender que é só isso, que é isso que me significa. Se eu tenho dinheiro, se eu tenho, não sei, um carro X, uma condição tal, então eu tenho valor. Isso é muito distorcido dentro do indivíduo. E naturalmente, como são vários indivíduos emaranhados no planeta, isso vira uma verdade coletiva. Então fica mais difícil da pessoa se desvestir disso. Ela se sente bem só quando tem dinheiro na conta. Eu nunca tenho dinheiro na conta. Trabalho muito, muito, muito. Então isso também não é saudável, né? Porque nós viemos aqui para a prosperidade, porque nós somos a própria manifestação da prosperidade. Então comece a investigar em você quais são as crenças que possam estar limitando você de se conectar a essa parte de riqueza que te pertence, né? Nós estamos num planeta extremamente abundante, basta olhar a natureza. E olha que a gente tem tentado destruir a natureza há muitos e muitos anos. E mesmo assim ela resiste bravamente, né? Já com alguns movimentos, mas ela resiste bravamente. Nos relacionamentos a lógica é a mesma, tá? Quero só voltar na prosperidade para falar de propósito de vida. O propósito de vida, ele não tem a ver com eu faço isso e só gosto de fazer isso. Isso é romântico, tá? O ideal é que você se apaixone mesmo pelo que você faz. Quanto mais o que você faz tiver a ver com o seu propósito, e isso não tem a ver só com a profissão, você vai prosperar com mais leveza, prosperar a saúde com mais leveza, prosperar um relacionamento com mais leveza, prosperar uma carreira e as finanças com mais leveza. Agora, a maioria das pessoas não acredita nisso. Que bobagem, já vem isso de novo. E aí elas voltam para o viés da matriz de controle. Então, Dr. David Hawkins, do livro, eu até trouxe aqui, Poder versus Força, né? Quem não leu, leia. Esse livro, ele nos ajuda, ele mostra como ele conseguiu comprovar, um psiquiatra, durante mais de 20 anos em pesquisa, como ele consegue comprovar as nossas emoções enquanto impacto na nossa vida social. Então ele tem aqui uma tabelinha muito interessante que nós utilizamos quando a pessoa ela calibra abaixo de tal, qual é a quantidade na comunidade, na humanidade, de qual é o nível de desemprego para quem calibra ali. 90% quem calibra abaixo de 200 na escala Hawkins, abaixo de 100,
quase que 90% calibra no desemprego, na falta de abundância, né? A realização, não vê nada de realização, só vê que tem que fazer porque tá aqui, e aí tem que fazer e não tem jeito. Então ele usa uma métrica, que é um algoritmo que ele desenvolveu. Eu gosto sempre de ressaltar isso porque está lá na introdução do livro dele, não trata-se de Hertz. Então quando vocês olharem lá na escala Hawkins da consciência, que vem desse livro que eu estou falando para vocês, ele mostra tudo que está abaixo de 200 decai comprimento de onda e me conecta com a escassez, tá? Então, medo, culpa, vergonha, essas são as emoções. Acima de 200, quanto mais acima, mais eu entro em ressonância com pessoas, projetos e situações que prosperam aquilo que eu quero alcançar. É só isso. Não é Hertz, não é frequência. Ele deixa isso claro aqui. Esses dias assistindo uma live de uma pessoa que eu gosto muito e que hoje é considerado como referência de conhecimento no mundo holístico, né? Deu uma aula sobre escala Hawkins dizendo 540 na escala Hawkins, que é a alegria, né? É 540 Hz, aqui tantos Hz, tem nada de Hz, tá? Não é frequência, é uma calibração de um algoritmo que ele desenvolveu. Então, quando ele fala que você saiu de 250 na escala Hawkins e você evoluiu para 350, é 10 elevado a 250 para 10 elevado a 350, que é um baita de um boot de energia, sim. E a pessoa pode ou não frequenciar naquele nível e mudar a sua vibração e mudar a sua condição material. Na vida material, atrair um relacionamento, melhorar o que está, conquistar a autocura, porque levou muito a frequência ali, e aí as células e as mitocôndrias e os órgãos reagiram àquilo, né? Então, tudo isso tem uma base, a base de quem estudou por mais de 20 anos. Nós, aqui terapeutas e psicoterapeutas, muitas vezes nos utilizamos dos pêndulos radiestésicos, tá? Eu, por exemplo, utilizo porque eu sou radiestesista também, né? Então eu vou lá e calibro, tem as perguntas que também não são prontas, embora ele deixe algumas no livro. São perguntas que você precisa se desenvolver como ser humano para não projetar também. Se você projeta, se você não se conhece, principalmente se você é terapeuta, suas pendulações nenhuma serão coerentes. E aí você vai olhar para a pendulação, vai olhar para sua vida e falar, ué, mas não tem nada a ver isso aqui. Aqui tá falando que eu tô calibrando em 400 na escala, em prosperidade, eu não tenho R$1. Por quê? Porque não entendeu o trabalho do Hawkins, né? Então é muito importante, eu vejo as calibrações sendo feitas, me resguardo, mas hoje eu me propus a dar um curso de mapa da calibração, dei uma primeira turma, não sei se darei outro, foi excepcional, com pessoas que tinham esse entendimento, e elas começam a perceber que não é bem por aí. O Dr. Hawkins, gente, ele não usava pêndulo, tá? Ele usava testes musculares, ou testes sinestésicos, ou cinesiológicos, que são bem comuns na área médica, na área da fisioterapia, na área da psicologia, tá bom? Então eu uso o pêndulo porque foi como eu aprendi com meu mestre de quântica na escala Hawkins da consciência e desenvolvi um método que se chama mapa da calibração, onde a pessoa chega e eu vou mapeando ela. Eu quero ver, sei lá, minha empresa, minha prosperidade. Eu vou calibrar tudo para ela entender, vir à luz da consciência, o que está impactando ela não prosperar ou não prosperar mais. Aí, durante 21 dias, eu peço para essa pessoa, eu mando para ela algumas orientações, comandos, movimentos e tal, que ela tem que fazer todos os dias por 21 dias. E depois de 21 dias, porque é quando a onda se estabiliza por conta dos comandos, ela volta para a segunda sessão e eu recalibro tudo de novo, para que ela e eu possamos ver na prática o que mudou. Olha, aqui deu que alterou isso. Aconteceu isso mesmo? Porque, gente, terapia sem ser aplicável na prática, eu nunca vou cansar de me dizer, não faz o menor sentido. É um investimento de tempo, de dinheiro, de expectativa, então não faz o menor sentido ficar só no blá blá blá, né?
Então ali a pessoa tomou consciência. Ao tomar consciência, essa pessoa, então, ela passa a ganhar força para fazer o que tem que ser feito. Porque sem ter consciência, ela nem sabe que aquilo está ali. Então é muito legal que na segunda sessão, antes que eu calibre a pessoa, eu falo, me conta o que aconteceu nesses 21 dias. E é muito interessante mesmo. Quando a pessoa se abre, o campo abre, os projetos chegam, as pessoas chegam, né? A saúde chega. Se ela quer um relacionamento saudável, sustentável, ela se aproxima disso. E sem o tal romantismo que eu falei para vocês. O romantismo que eu estou me referindo é esse romantismo midiático, tá? Você pode ser romântico, né? Levar uma flor, isso é maravilhoso, isso nutre uma relação, mandar uma mensagem logo pela manhã, aquela pessoa querida, isso é muito romântico, isso é maravilhoso, né? Isso nutre tudo na gente. Nós somos programados para receber e para doar isso também. Quando eu falo do romantismo, é essa coisa de romantizar, que eu serei feliz quando eu comprar o carro. Eu estou projetando aonde? No que o inconsciente coletivo chama de felicidade, né? Eu vou ser feliz quando eu encontrar um marido, uma esposa e tudo mais. Essa doença é incurável, não tem jeito, porque todo mundo que passa por ela, sei, né? Então o convite é que eu saia desse globo que nós chamamos de matriz de controle e ainda permaneçamos aqui. Não é assim? O Cristo, que é considerado um grande avatar dentro da física, né, dentro da terapêutica quântica, e não esse Cristo das religiões, né, o que foi inventado, pregado, esse tanto de coisa aí, cheio de dogma, mas o Cristo como grande avatar que veio aqui, ele falava que era pra gente estar no mundo sem ser do mundo. Então, o que ele estava dizendo? Vocês continuam aqui, mas saiam da matriz de controle, ainda na encarnação que vocês pertencem, para o desenvolvimento de ascensão que vocês todos estão fazendo, né? Então, isso é muito importante. Todos os mestres ascensos, como esse grande avatar, trazem esse tipo de luz para os nossos caminhos e para os nossos dias. Tá bom? Então aqui eu quis fazer um panorama de como é que essa lógica ela é sustentada. Então não é de qualquer lugar, eu não venho aqui fazer atendimentos ou falar com as pessoas só aqui há 5 anos em rede aberta. Eu já atendi milhares de pessoas, não só no café, já constelei outras milhares de pessoas. Gente, sem um processo profundo de autoconhecimento e você querendo olhar para o seu ego mesmo, sabe? E não é olhar para ele como, nossa, que ego ruim. É olhar como a sua persona que está para te defender. Só que era para defender até a infância. Mas ninguém te ensinou a sair da persona. Persona é a nossa máscara. A persona é aquilo que até a gente acredita que a gente é ou que a gente quer. A coisa mais difícil é perguntar para a pessoa quem é você, me descreva em 1 minuto. A pessoa não consegue falar dela. Mas se eu pedir, descreva o seu marido, não leva 30 segundos, né? Então, o ego é a sua estrutura de personalidade. Dentro de uma ótica chamada Enneagrama, que é uma tradição que foi sistematizada por um terapeuta psiquiatra também, que é Claudio Naranjo, ele traz a lógica dos 9 tipos de personalidade. E esses tipos de personalidade, cada 3 tipos de personalidade está dentro de um campo de inteligência. Então, para vocês entenderem, nós temos 3 tipos de inteligência. A inteligência prática, a inteligência racional e a inteligência visceral. Todos nós temos essa configuração. Essa é uma lógica da psicologia, tá? Muito bem, para a gente entender um pouco. Então, você pode me dizer, Lê, eu sou mais prática, mais visceral mesmo. Quando eu vejo, já falei, quando eu vejo, eu já fiz, aí eu tenho que ir lá. Não, eu não sou assim. Eu sou assim, eu penso num projeto, penso em fazer uma coisa, penso em fazer uma viagem há anos e eu tenho uma sensação de que eu não tenho competência para fazer aquilo. Então, às vezes, eu procrastino aquilo e muitas vezes nem faço. Quando eu vejo alguém fez o projeto que eu bolei, né? E nós temos os emocionais. O foco dos emocionais não é em fazer ou em pensar, é em sentir. O foco deles é nas pessoas. Então, são pessoas que tudo estão nos relacionamentos.
Então é comum emocional, um dos 3 tipos, falar, eu acabo me doando muito para as pessoas, eu faço tudo pelos meus filhos, pelo meu marido, pela minha esposa, e quando eu vejo, não fiz por mim, né? Me perdi no caminho, ou eu fiz tudo pelo meu trabalho, né? Que é o caso do tipo 3, por exemplo, né? Enfim, então nós temos essas configurações que são, na sua grande maioria, inconsciente. Você mesmo pode fazer seu testezinho aí. Eu sou mais prática, eu sou mais prática e visceral é a mesma coisa. Eu sou mais emocional, não é emotiva, tá? Os práticos, por exemplo, o tipo 1, que é um tipo prático, é extremamente emotivo, chorão, tá? Então, os emocionais não quer dizer que são emotivos. O tipo 3, por exemplo, não tem muita vontade de chorar e de se expressar, assim, nesse sentido, né? A não ser quem convive, que percebe, né? Então, eu sou mais emocional, eu sou mais prático, né? Faço mesmo, ou eu sou mais racional, né? São coisas que são básico do básico que as pessoas não sabem sobre si mesmas. Se a pessoa não conhece ela mesma, como é que ela vai conhecer a vida dela? Saber o que ela quer para a vida dela? Ela acha que quer. Então, fica muito difícil colapsar a função de onda para cocriar aquela realidade. E é isso que eu vejo que os chamados gurus da cocriação de quântica não contam. Então a pessoa fica patinando, dando comando quântico, fazendo terapia holística, uma confusão danada, e a vida não sai do lugar. Principalmente a vida do terapeuta. Porque se o terapeuta não se conhece profundamente, ele não vai conseguir levar aquele partilhante muito longe. Quem vai levar o partilhante é a técnica, e a técnica ela tem uma limitação, né? Então, dentro dessa lógica dos 9 tipos, então, nós temos, dentro da própria lógica, então vamos supor que você é um prático, que são o 9, o 8, o 9 e o 8, tá? Então, vamos supor que você é um desses viscerais aí, né? Eu falei meio invertido, né? 1, 8 e 9. E aí, os práticos são totalmente diferentes entre eles. O tipo 1, o que motiva o tipo 1 a ser prático, de longe, é muito, mas muito diferente do que motiva o tipo 8 a ser prático. O que motiva o tipo 9 a se perceber como prático, tá? Então, isso é muito diferente dentro da própria inteligência ali, das emoções. Mais que isso, se você conversar com 5 tipo 1, que são todos tipo 1 do Eneagrama, todos viscerais, eles são totalmente diferentes um do outro. E você fala, gente, tem certeza que você é um tipo 1, né? Então, esse é um processo de mergulho pessoal, de trabalho pessoal. Então, não adianta fazer testezinho da internet, ler livrinho, processo seletivo, tudo isso é bobagem. Por quê? Porque a gente não é projeção se a gente não se conhece. Quando você for ler, você vai projetar. Quando você for marcar lá as avaliações na internet, você está projetando. Então não faz o menor sentido. E eu vejo isso sempre que eu dou curso de Eneagrama, eu nem sei quantos alunos eu já atendo de Eneagrama, né? Eu falo mais de 200 porque eu realmente já perdi a conta. Então, de Eneação. Então, o Eneagrama, ele faz com que você faça esse movimento dentro de um processo terapêutico, tá? Dentro de um processo mental, que é ler um livro, marcar xizinho, me poupa. Você pode até, às vezes, eu sou um tipo, sei lá, 4. Tá, o que você faz com isso agora? Eu sei minhas características. Tá, e o que adianta descobrir isso? Né? Então, foi a partir disso que eu desenvolvi o Eneação, que é o Eneagrama com a visão da constelação sistêmica multidimensional e da quântica. Que aí a pessoa faz um 180, né? Porque não pode fazer 360, senão ela volta no mesmo lugar. Então, ela faz esse giro no mapa da personalidade dela, como eu tô fazendo aqui, instigando vocês a perceber se vocês são mais práticos. Eu não sei, acho que eu sou prático, mas também sou racional. Eu sou emocional, mas também sou racional. Não sabe de nada. Não sei nem onde é o meu nariz, entendeu? É assim que funciona. E essa é a beleza daqui. A gente veio aqui para desenvolver isso, tá? Então, nessa lógica toda, quando eu, por exemplo, é um final de semana, aliás, esse final de semana agora a gente já tem turma, né?
Então ali eu faço uma caminhada em mim mesma o tempo todo, eu rumino sem pensar em ninguém. Sou só eu comigo mesma e sem julgamento. Então eu fico sábado ruminando, eu vou passando, olha, tipo 1, tipo 2, até chegar no 9. A pessoa fala, eu tenho certeza que eu sou esse tipo 2. Quando chega lá no tipo 7, ela, não, eu sou esse 7. Pô, o 2 é emocional, o 7 é racional. Pra gente ter noção de como a gente não se conhece, a gente não se percebe, né? E mesmo depois que faz, tá? Se percebe um cadinho, e é esse o motivo. Quem faz o Eneação, nessa turma tem vários ex-alunos, tá? Eu deixo por 2 motivos. Tem ex-aluno meu nessa turma que fez Eneação comigo, acho que há 3, 4 anos atrás. Então, um dos benefícios do Eneação, que é essa imersão terapêutica, né? É exatamente a pessoa faz uma vez, depois ela não precisa se inscrever mais, não tem o custo de uma inscrição. A Lê, nunca mais. Se ela fez o Eneação comigo, não, ela paga, ela investe uma contribuição simbólica para equilibrar a ordem do dar e receber, tá? Hoje tá em 100 e poucos reais, né? Então, a pessoa que já foi aluna, ela entra de novo por 2 motivos. Foi uma forma que eu encontrei para que as pessoas que realmente querem se aprofundar, né, estão sempre ali comigo, fazem constelação, vem para terapia, a pessoa não desiste dela mesma, ela continue o processo, porque ela tirou as cascas da cebola. Ela volta, tira mais. Ela volta, tira mais. Então, a pessoa que fez o Eneação há 3 anos atrás e vai estar nesse final de semana, ela não é a mesma pessoa mais. Então, ela vai perceber coisas muito mais profundas do que ela percebeu há 3 anos atrás. E isso vai ajudar ela a saltar muito mais longe naquilo que ela quer buscar. É uma ordem matemática, química, física, né? Então, quando a gente faz esse processo, eu começo a ruminar, só que sem me julgar, entende? Acho que isso que é importante. Então, eu sempre vou bater na tecla, principalmente dos terapeutas. Porque o terapeuta, pelo menos os que eu conheço, são as pessoas de mais boa intenção que eu convivo. Boa intenção mesmo. Se deixar, eles querem salvar a vida do outro, que já é um grande engodo, né? Então, quem tá nessa, tá ajudando. As pessoas, nossa, eu atendo as pessoas, elas vão pra vida, elas me agradecem, mas minha vida tá parada. Bom, então tem alguma coisa errada aí. E via de regra, é falta de autoconhecimento. E acredite se quiser, né? Porque eu no consultório, inclusive tô aqui no consultório que eu atendo, né? As pessoas que eu atendo que mais têm resistência à mudança são terapeutas e psicólogos, né? E psicanalistas. Por quê? Porque eu já me conheço, eu fiz faculdade, eu faço terapia há 10 anos e não sei o quê. Então tá bom, tudo bem. Eu não, eu cada vez que eu ministro uma Eneação, e não pensem que é fácil para mim sustentar esse campo, porque é um campo de energia multidimensional. Nem isso as pessoas têm noção. Então, quando eu entro nesse trabalho, quando eu entro nesse campo, eu me ressignifico, eu saio muito mexida. Cada vez que eu vou, eu falo, poxa, quando eu falo do meu tipo de personalidade, questiono, porque embora seja em grupo, trabalho individual. Então, eu falo, poxa, eu ainda tô patinando nisso, nessa parte do meu ego. Mais uma ficha cai, mais um download vem e mais um avanço acontece. Pô, eu tô no mundo só para isso. A maioria, 98% segundo David Hawkins, a maioria está calibrando aqui. Então é por isso que quem quer trabalhar terapeutas com boa intenção, tá aqui, ó. Então você precisa calibrar aqui, você não pode calibrar aqui. David Hawkins fala no trabalho dele que um terapeuta que calibra abaixo de 200 a maior parte do tempo não pode atender, e não pode mesmo, né? É super perigoso para ele, porque ele está atendendo. Então, por que ele fala isso? Porque está decaindo o comprimento de onda, então ele pode captar energias que não são dele, adoecer, consultório vazio, quer dizer, é uma pessoa que às vezes tem 10 diplomas, é uma pessoa super do bem, estudiosa, manda bem naquilo, mas não vai, não tem cliente, ninguém se interessa, né? E a pessoa vai ficando frustrada e às vezes, assim como a matriz de controle quer, ela desiste. Porque nós estamos a serviço da verdadeira luz quando nós trabalhamos aqui. Só que eu quero lembrar para vocês que 98% da humanidade está aqui. Então, se você quer, aí como, né, os gurus ditam, ficar milionária como terapeuta, como não sei o quê, vai trabalhar aqui.
Qual é a base do marketing? Eu sou especialista em marketing também. Qual é a base do marketing? Trazer as pessoas para o medo, culpa, vergonha, as religiões também, né? Para gerar o quê? Desejo de compra. Para eu comprar seu produto, seu serviço. Tem alguma coisa errada em fazer isso? Do meu ponto de vista, não. Acho que cada um trabalha do jeito que quer. Só que aqui eu pego 98% da humanidade. Aqui, menos de 2%. Então, com quem vocês acham que eu, por exemplo, estou trabalhando? Com menos de 2%. E você precisa ficar em paz com isso, né? E fazer o seu trabalho da melhor e mais elevada maneira possível. Então, vou aproveitar que eu falei isso e vou fazer o convite hoje, quarta-feira, né? Então, ainda dá tempo. O Eneação vai ser dia 25 e 26, é nesse final de semana, tá bom? E eu não tenho muita paciência de ficar vendendo coisa. Então, eu venho, falo o que eu faço e o que eu tenho para oferecer. E pega quem quer, né? Quem não quer, busca outra coisa, busca outro terapeuta, se quiser, outra live, outro grupo. Fica sambangando onde não faz sentido para você, né? Porque tira a sua energia, tira a minha energia, tira a energia do outro. Então, assim, acha o seu lugar no mundo, criatura. Vá atrás do que faz sentido para você, né? Então, tem gente que pica aqui, eu começo a falar sobre, nossa, não, nem a voz não suporto. Nossa, que coisa, normal, né? Por isso, terapeuta, que você tem que se trabalhar para lidar com a rejeição. Porque não tem certo e errado nesse trabalho, né? Então, fazendo o convite, nesse final de semana, nós já estamos lá com, acho que mais de 20 pessoas inscritas, né? Vai ser online, é 100% ao vivo comigo, porque é um trabalho de imersão mesmo. Então, vai ser dia 25 e 26, via plataforma Zoom, tá bom? O dia inteiro, tá, gente? Então, fechem a agenda aí, se você ainda pretende entrar. Entra às 8h30, sai às 18 horas. Mexe muito mesmo, principalmente o primeiro dia você vai ruminar muito, lembrar muito da sua experiência de vida, como, sei lá, criança, adolescente, jovem e a fase adulta. Vai ruminar, vai fazer perguntas, vai se colocar, e eu quero mesmo que isso aconteça. O segundo motivo de ter ex-alunos, para além disso, né, você se inscreve para essa turma e depois, tem uma turma presencial, eu quero, vai, é só contribuição se você é ex-aluno, né? Além de você continuar fazendo esse processo, né, de autoconhecimento, eu proporcionar isso dentro do Instituto, eu tenho especialistas nos tipos. Por quê, Ale? Porque eu sou especialista, né? Eu fiz uma formação bem longa de Eneagrama com o Padre Domingos Cunha, lá de Fortaleza. Foram quase 3 anos de formação, né? Por quê? Porque eu aprendi com ele que é uma imersão pessoal. Então, não era um curso que eu ia lá, aprendi e vim aqui aplicar como a maioria faz com o Eneagrama, né? O Eneagrama, muitas vezes, ele está mais a desserviço do autoconhecimento e da prosperidade pessoal do que a serviço. Eu conheço muitas pessoas que pioraram muito ao descobrir, eu sou um tipo tal. É muito engraçado, gente. A pessoa, por exemplo, eu sou um tipo 9, e o arquétipo desse ego é o golfinho. Cada um tem, né? Cada tipo. A pessoa vai tatuar um golfinho. Gente, é seu ego, é sua criança ferida. É o que tá te puxando para trás, criatura. O 9, a essência dele, onde ele voa, é no 3, a águia. Então, se tiver que fazer alguma tatuagem, se tiver que fazer algum desenho, dar qualquer coisa no pescoço, não é o golfinho. Não no seu caso, né? No caso de outro tipo, sim, faz sentido usar o arquétipo do golfinho. Então, para vocês verem, tanto que deturpa a pessoa, se agarra ao ego como se fosse um poste, né? Eu sou um tipo 8 mesmo, que me aguentem. Oi, como é que é isso, né? Então, esse é um processo que ele mexe muito, mas ele também é muito gostoso, né? De ser realizado. Então, fica aí o convite, ainda dá tempo, né? Se fizer sentido para você, nesse final de semana, dia 25 e dia 26, o dia todo, essa imersão online e ao vivo, tá bom? Tem muitas que estão entrando aqui e eu sei que já fizeram. Então, vou só dar um oi, porque eu entrei falando do café. Eu queria que vocês, hoje eu quero fazer atendimento, então eu gostaria que vocês, se tiverem, coloquem perguntas do que você tem dúvida, do que você gostaria de uma orientação terapêutica hoje, né? São 10h54, talvez dê tempo de eu atender alguém ao vivo, é só colocar eu quero aqui,
Porque como fica gravado, né? Eu preciso avisar que fica gravado, né? Fica público. Mas, como dizia Bert Hellinger, constelação não é para covardes. Eu acho que terapia, autoconhecimento, expansão da consciência no mundo de terceira dimensão, de matriz de controle, realmente não é para covardes, né? Então, de repente, coloca aí eu quero e eu vou sentir se eu tenho autorização de atender ao vivo hoje, tá bom? Deixa eu ir olhando aqui. Bom dia para quem eu não dei bom dia, né? Eu entrei falando bastante. Bom dia, minha primeira vez por aqui ao vivo, os gravados estou maratonando, ô querido. Melk Iota, é isso mesmo, Melk? Me fala aí. Gratidão desde já pelo carinho gratuito, né? De expressar isso aqui, de se interessar pelo meu trabalho. Deixa eu ver se tem perguntas. Lindo seu pêndulo. Você viu, Lu? Te mostrar. Eu ganhei esse pêndulo agora no meu aniversário da Lindeusa. Uma lindeusa linda, que é uma psicóloga também, Carol. Linda de viver. Lindo, né? Também adorei o pêndulo que ela me deu. E vem totalmente imantado. Deixa eu aproveitar. Vocês viram meu japa? Olha isso. Me fala se vocês gostaram. Tem uma árvore da vida. Deixa eu mostrar pra vocês direitinho. O japa mala, gente, ele vem da cultura japonesa do reiki, tá? Tem nada a ver com o Ho'oponopono, mas o povo usa. Então, aqui a árvore da vida, ó, a cor da molécula do ouro, né, que é preto e dourado, mas essas pedras são bem especiais, no vídeo não dá pra ver, mas são pedras muito lindas. Olha, vê se vocês gostaram. Esse japamala, eu frequenciei, a pessoa que faz o japamalas pra mim, que é a Eliane, ela é minha aluna, né, de CSM, ela é CSM, né, ela é parceira do Instituto, e ela faz japamalas incríveis. E aí, num dia, eu tenho vários, né, vários, tenho mais de 10, que eu utilizo como frequência para algumas atividades que eu vou fazer, né, eu imanto, e aí me veio de frequenciar 2 japamalas para o Instituto Alessandra Tavares, para que vocês possam adquirir se quiser, tá bom? Para dar de presente, enfim. Esse japamala é a frequência da CSM, da egrégora da CSM, tá? Então, ele é um japa de ancoramento e proteção. Ancoramento e proteção, tá? É a principal frequência. Então, ela foi frequenciando as continhas, como todo bom reikiano, né? E depois eu frequenciei com a egrégora, com toda a egrégora, incluindo a egrégora estelar, né? Porque quem suporta o nosso trabalho, né, lá da CSM é o Zulário, né? Toda a família estelar ali do Juliano Hakim e tudo mais, uma equipe que nós trabalhamos há muito tempo. Toda a egrégora da CSM se envolve Mestra Kuan Yin, né? Mestre Saint-Germain. Vocês ficam analisando Mestre Saint-Germain? Não, tá? Mas o Zulário e outras energias, sim, né? Porque tem autorização, não é para fazer ao vivo, para vender, para pôr gente no curso, nada disso. É só para orientação lá dentro mesmo, tá? Então, esse é o japa da CSM. Caso você queira adquirir, é só entrar em contato conosco, ó, lindo, né? Então, ele é para ancoramento e proteção. E, claro, a egrégora, deixa eu pegar o outro aqui, tá pertinho. O outro que veio, será que vocês adivinham? Olha aqui. Ó, vou mostrar para vocês qual será a frequência desse japa. Deixa eu mostrar as pedrinhas para vocês. Ai, gente, achei fantástico. Isso aqui tudo canalizado e tudo intuído, tá? Ela canaliza pedra por pedra os do Instituto. Os meus mesmo, ela fala que assusta, que ela vai pôr uma pedra lá. A pedra não é aí, essa é 3 abaixo dessa. Não é essa cor, é essa aqui. A Alessandra, eu quase morro de susto quando eu vou fazer o japamalas pra você. Então, esse aqui, gente, é outra egrégora que eu trabalho, que é das filhas de Maria, né? Que eu gosto de chamar de mães estelares.
que é uma frequência que algumas vezes eu canalizo em trabalhos bem restritos, né? Alguns alunos já participaram. Aqui, gente, já é a frequência da abundância, também frequência de proteção, principalmente a proteção do sagrado feminino, das nossas relações com o feminino, relações com mães, relações com filhos, né? Então, relações em relacionamento afetivo, amoroso. Então, a frequência da abundância, da prosperidade, é o japa frequenciado com energia das mães estelares. Foi isso que me veio, tá? Quando veio, conversando com a Eliane, ela saiu e isso veio. Eu falei, Eliane, estranho, acho que é para fazer alguma coisa pelo Instituto. Não sei o que é, não sei o que significa, mas aí logo veio quais seriam as cores, como isso seria, como seria a frequência disso e o que ela significa, tá? Isso tem 2 semanas que aconteceu, então esse é o primeiro, ó. E esse aqui também, claro, são meus, né? E eles são exclusivos do Instituto Alessandra Tavares, tá bom? Então é só entrar em contato conosco se você quer adquirir um deles, que a gente passa as informações para vocês, tá? O que a gente fez? É um valor quase que de custo das contas, porque são contas mais caras mesmo, né? É claro que quem faz tem que ter algum lucro para equilibrar a ordem do dar e receber. Então, possivelmente, você vai ter que pagar o frete ou a logística disso, porque não é nada comercial, se não é uma loja, né? Embora eu tenha intenção, se tiver autorização da minha hierarquia, a intenção de colocar alguns produtos que são frequenciados pelo Instituto, a gente colocar lá no link da bio para as pessoas que se interessem, tá? Mas nada demais, é só uma oferta, tá bom? Bom dia, Gisele. Como eu faço para saber tipo eu sou? O Eneação, tá? Esse final de semana, 25 e 26, a imersão é o dia todo. Pode entrar em contato no direct com a equipe, que elas te passam bem bonitinho, tá bom? Ainda dá tempo, que hoje é quarta-feira. Marcela de São Paulo, minha cliente, tá falando, façam, muda a vida. A Marcela nasceu de novo, um tipo 9 é visceral, né, Marcela? Embora não pareçam e não acreditem que são viscerais, que são práticos, mas eles só são práticos quando é para fazer pelos outros. Quando é para fazer para eles, eles procrastinam. Tipo, o 9 é conhecido como um grande procrastinador, embora tenha, assim, habilidades múltiplas. É comum o 9 ter muitas habilidades, tipo, tem habilidade manual, tem habilidade intelectual de falar sobre alguma coisa específica, mas não sai do lugar, sabe? São muito trabalhadores, mas meio que operacionais. Mesmo que eles queiram cargo de liderança, de estratégia, ganhar mais, e às vezes eles até têm essa oportunidade, essa chance, eles, né, acabam se boicotando. Mas quando o 9 vai para sua essência, né, e no domingo eu ensino como ir para a essência, é o como, né, porque o sábado é o quê? Qual é a sua personalidade, como ela funciona, se perceba, o que ela tem atrasado da sua vida, o que a sua criança ferida, criança ferida, ego, máscara, tudo a mesma coisa, tá? Personalidade, tudo a mesma coisa. Então, o que essa criança tá regendo a sua vida, te puxando, né? E você nem tá vendo, tá? Sei lá, um trauma, ou que nem foi trauma, mas foi ali adquirido como tal. Gente, é fantástico. Esse é um trabalho que a pessoa salta anos-luz em um final de semana, né? Eu falo que é por isso que eu ainda me dedico ao trabalho da Eneação, mesmo eu tendo uma agenda extremamente apertada aí com as constelações, com as formações, mas a pessoa que passa pela Eneação, quando ela volta para minha terapia, quando ela vem para constelação, gente do céu, quando ela vai pro curso, eu falo, meu Deus, cadê você, né? Cadê aquela? E às vezes a pessoa pensa, vai ser tão sofrido. Não, pode até sofrer mesmo, mas não precisa ser pesado esse processo, sabe? Acho que dá para olhar pra gente com menos julgamento e dizer, poxa, foi assim que eu dei conta até aqui, sabe? Não é autocondescendência, não é passar a mão. Gente, eu tô falando com vocês,
e encheu, a janela tá aberta, e encheu de passarinhos, assim, não vai dar para eu mostrar para vocês, mas que bonitinho, eles se viraram para cá, um monte de passarinho ali no muro, muito legal. Então, a natureza conversando com a gente, é tudo, nós somos tudo uma coisa só, né, gente? Nós somos átomos só. Então, a gente fica buscando o velho eu, não precisa, deixa esse velho eu ir mesmo, com respeito, gratidão pela história que eu construí até aqui, e daqui pra frente, como é que eu faço, né? Ontem eu conversei, coitado da Maria Angélica, foi para variar, né, meu pinico compulsório. Ontem até meia-noite falando de como algumas estruturas, eu completei 50 anos, agora em setembro, né? E aí foi uma festa muito bonita, uma feijoada beneficente, um monte de gente que, né, que me quer bem, eu quero muito bem, minha família, enfim. E aí eu falando, nossa, que marco estranho esse de meio século. E agora, José? Né, Marinete? E agora? Então, assim, você olha e fala, gente, eles vieram para a janela. Um tá bicando a janela. Será que eu dou conta de virar e mostrar para vocês? Queria muito mostrar isso. Como é que eu faço? Ó, se eu não dou conta de aproximar. Ah, dei. Tá vendo lá eles bicando a janela? Ó o outro. Como se quisesse entrar. Eles estavam lá no muro. E aí começou a vir vem 6, tem ainda lá. E de repente, quando eu contei para vocês, eles vieram para a janela, especular a janela. Olha, conversar conosco. Ai, gente, como energia de mães estelares, tá? Só para constar. Ai, meu Deus, gratidão, universo. Olha, gente, peraí. Ele se debateu no vidro. Que legal. Quando eu falei mães estelares. Cadê ele? Que pena que eu não peguei. Quando eu virei a câmera... Agora ele foi pra lá. Quando eu virei a câmera, ele veio de encontro à janela, batendo bastante as asas no meio da janela, tentando entrar. Olha que legal. Gratidão à minha hierarquia, me dando chancela. Eu tô emocionada. Me dando chancela para trabalhar com uma egrégora de tão elevada consciência. Para que vocês entendam, se eu falasse num sincretismo religioso, e eu não falo, porque respeito todas as religiões, mas não tenho religião, né? Seria a egrégora de Maria de Nazaré, né? Todas as Marias, por isso chama filhas de Marias. Eu desde menina tenho uma conexão grande com Maria por conta da minha família, que uma parte é católica, devotas de Santa Rita de Cássia, né? Que é tudo Maria, né? São só fractais de Maria. Então, e Maria é uma grande egrégora que mora no Sol, que é a grande estrela desse planeta, né? E ela hoje rege com grande força, proteção e ancoramento o nosso planeta, principalmente as mães, né? Então, já adiantando para vocês, não sei se vai fazer muito... Olha, ele voltou. É só eu falar das mães estelares, ele volta e começa a bicar o vidro. E acho que esse é um sinal, porque eu tenho sido convidada a falar mais para as mães, né? Principalmente sobre a adolescência. Talvez por eu ter 3, né? 2 de coração e o meu agora ser adolescente, talvez seja isso que está chamando o meu coração. Não era esse, né? Não é só esse o direcionamento do meu trabalho, ou não é esse específico, né? Eu trabalho com qualquer tema, qualquer pessoa que eu possa ser útil, mas tem vindo muito ao meu coração, e agora o Cristiano da Em Vida me fez um convite para trabalhar com os próprios adolescentes, com a biofísica. Então, gente, a gente precisa caminhar, sabe? O que me vem, hoje eu tô me sentindo um pouco mais lenta, imagino eu que já canalizei aqui sem perceber, ou sem vocês perceberem. Os meus parceiros, como Juliano Hakim, por exemplo, a gente fala muito disso, de ter muito cuidado quando a gente fala de canalização, para as pessoas não entrarem no engodo do fenômeno, sabe? Fenômeno para atrair público, fenômeno para trazer cliente, fenômeno... Não é por aí, né? É só a junção, porque nós somos seres de 4º plano de existência encarnados na 3ª dimensão. Então é por isso que a 4ª dimensão, nos últimos anos principalmente, né,
tem se fundido tanto, né? De 2016 para cá, se não me engano, o Bashar traz essa, que é o estelar, né? Ele traz essa informação, que há uma condensação ainda maior, então as pessoas começam a sentir mais impacto, mas a grande maioria ainda resiste muito, ou vai muito para o fenômeno. A holística tem que cuidar muito para não ir demais para o fenômeno, de que tudo é energia, tudo bem que é, mas se desceu para o corpo físico, eu preciso ir ao médico, sabe? Então a gente precisa encontrar o meio do caminho aí, né? Deixa eu só voltar aqui que eu tava falando de uma coisa e os passarinhos, eles continuam ali. Marinete tá dizendo, bom dia, florzinha de luz, bom dia, todas as flores. Marinete um tipo 5, já tá lá nessa turma de novo, não para nunca. Muito bem, Eneação é tudo de bom. Já fiz várias vezes e na próxima turma tô dentro de novo. Bem-vinda! Sandra, bom dia. Isso, Melissa Quiota. Melissa, bem-vinda, querida. Eneação, é lindo, linda essa japamala. Obrigada, Josi. Quero descobrir meu propósito de vida. Ai, descubra, sabe? Descubra mesmo, Melissa, porque é magnífico. Eu te falo porque eu estou aqui agora, numa quarta-feira, fazendo o que eu acredito. Mas durante mais de 25 anos, eu fazia o que o mundo acreditava que era para eu fazer, né? Eu fui do mundo corporativo, fui gestora por mais de 20 anos, nos últimos anos numa multinacional, tudo maravilhoso, empresas, pessoas maravilhosas, mas eu desencaixada. Sempre ganhei muito bem, na última empresa tinha 3 cargos de liderança sob minha supervisão, então você tem status, você tem know-how, ganha bem, mas não tinha muita alegria, né? E até então, por eu não ter autoconsciência, ou pelo menos não o que me visse, o que me fizesse não projetar tanto, eu achava que o problema era meu chefe, a empresa, enfim, mas não era eu que estava no lugar errado, sabe? A empresa continua lá, tem pessoas magníficas que eu adoro lá, né? Mas quando eu saí, que eu topei, né? Porque é um desafio grande numa matriz de controle, você viver do que você acredita. Então você imagina uma psicóloga de formação que conseguiu, entre aspas, que nenhum psicólogo consegue, enquanto inconsciente coletivo é o que você acredita, porque não é verdade, né? Eu fui galgando, cheguei numa multinacional de agronegócio, que é uma área de muita referência e é maravilhosa, eu adoro, né? No melhor prédio da cidade, gestora de várias áreas, ali numa multinacional norte-americana, e de repente eu começo a mexer meus pauzinhos, quando eu começo o meu processo terapêutico, né, profundo mesmo, para valer, e eu falo, nossa, eu não quero essa vida para mim. E o casamento também não era o casamento margarina, pessoa maravilhosa, eu também, mas também não era a minha verdade, né? Então tudo isso vira de cabeça para baixo. Então para o mundo material, você é louca, sabe? Deixa um casamento margarina, nós fazíamos casamento, né? Éramos líderes religiosos, né? Então, e deixa tudo isso, e aí você deixa de ser gestora de uma corporação para ser psicóloga clínica. Então, tudo que eu neguei, né? Eu neguei muito. Não, eu nem falava que eu era psicóloga, né? Porque minha área era outra, né? Eu fazia os caras bater meta, vender para eu ganhar meus bônus, o que não é errado e não é ruim, é maravilhoso nas empresas. Mas não era mais o que eu queria fazer. Então, eu tenho um desafio diário de não ter uma empresa que tudo tem ônus e bônus, tá, gente? É igual divórcio e ficar. Tudo tem, é difícil ficar e é difícil sair. Tem escolhas para ficar e tem escolhas, você paga preço para ficar e para sair. Empresa, mesma coisa. Ser autônoma, mesma coisa. Ter sua empresa, mesma coisa. Dar a cara para bater. E sabe, Mel, quando eu vim pro café sistêmico, eu quebrei outra crença, porque eu achava o mundo digital muito corrompido, ainda é muito. Então eu tinha preguiça, eu nunca segui ninguém, não sigo até hoje, não tenho perfil pessoal, não tenho interesse na vida de ninguém, blogueiro, parente, não tenho. Então não entendi para que rede social podia servir, né? Quando eu
montei a minha empresa. Não, mas essa vai ser a comunicação do futuro. Eu não conseguia fazer um story. Então, quando me desafiaram a falar em público, eu comecei a atender. Eu fui a primeira psicóloga na pandemia até, né? A atender, antes da pandemia, a atender aqui no Café Sistêmico, atender mesmo, trazer a pessoa, fazer constelação, movimento de constelação, atender e soltar, atender e soltar. Fui a primeira no mundo, né? Segundo o gestor que estava me acompanhando, me dando mentoria. Então, achei aquilo interessante, porque eu comecei eles pedindo para eu fazer lives, né? Hoje eu tô aqui falando, mas é da minha prática, é respondendo vocês. Aí eu falei, não dou conta, né? Não dou conta. Na primeira, segunda live eu falei, vou atender o povo, mas ao vivo, assim, vai ficar gravado. Eu falei, sim, eu não duvido do que eu faço. Ressignificou a minha vida, por que que eu vou ter medo de me colocar? Né? Agora eu pago o meu preço, às vezes altíssimo, inclusive no meio terapêutico, né? Porque eu falo meio sem romantismo mesmo, tá? Então, se vierem para o Eneação, venham com o coração e o rim abertos, tá? Por quê? Para sair da zona de conforto. E o brasileiro, principalmente, precisa ficar passando a mão na cabeça, né? E essa história de terapeuta gratiluz e gratilover, só os verdadeiros. Se esse não é seu perfil, não precisa se encaixar nisso. Porque se eu tivesse acreditado nisso, como quase aconteceu quando eu fiz meu primeiro curso de Theta Healing, que eu vi todo mundo muito zen, e eram de verdade, tá? A turma que eu fiz. Eram pessoas maravilhosas. E só que todo mundo morava em comunidade, tinha uma pegada, sei lá, de meditar todos os dias, de ir pra Índia. E eu não tenho essa pegada, né? Não comem carne, uma maioria crudista. Eu falei, vixe Maria, eu não vou poder ser terapeuta nunca. Vou dar resultado em nenhum lugar. O que eu vou fazer? Acho que eu vou vou achar outra multinacional para eu entrar e esse vai ser meu futuro, né? Quase acreditei nisso. Quem me ajudou a não acreditar nisso foi uma terapeuta que é gratiluz, que é gratilova, grande amiga minha. E ela falou, Lê, eu te conheço da época de estágio. Então, minha querida, já deu certo. Não tem que se encaixar em nada, né? E aí eu fui construir a minha verdade com os meus aprendizados. Estou aqui, né, só no Café Sistêmico há 5 anos. Hoje, gente, eu não sei exatar quantas mil pessoas eu já atendi. Então, assim, por que eu tô falando tudo isso? Primeiro, para quem não me conhece, me conhecer, mas segundo, não tem que ninguém ditar o que eu vou ser, o que eu vou fazer. Eu tenho que encontrar dentro de mim a minha força. Eu tenho problemas como todo mundo. Gente, eu tenho 3 filhos homens e um é adolescente. Você é avó, mais velho, né? Então, assim, eu tenho problemas financeiros, às vezes, desânimo para atender, dúvidas, preciso de atendimento, fui atendida essa semana, né, pelo meu terapeuta. Então, assim, qual é o problema, sabe? A gente precisa sair desse viés do certo e do errado e desse engodo romântico do que chamam de propósito de vida. Eu venho trabalhar o dia que eu não quero vir trabalhar. Às vezes eu não quero atender, porque eu sou um ser humano, acordei desanimado, sei lá, passei por uma dor de barriga, não sei, alguém morreu. Mas eu vou lá e cumpro o meu trabalho. Então, se alguém aí ainda está num lugar que não quer estar, faça o seu melhor para fazer uma transição decente, fechar um ciclo de forma decente, para não ter que voltar para essa situação, porque o universo, tudo que se repete na sua vida, seja no campo profissional, no relacionamento amoroso, na saúde, é o universo voltando que você não aprendeu ainda. Então tá, eu quero aprender, deixa eu olhar para isso, tá? Então não é um milagre, como muita gente quer vender, é um processo, e é um processo íntimo, e eu nem sei se a maioria consegue. Porque se perceber num lugar onde é mais fácil eu usar filtro, eu fazer dancinha, quando eu não estiver bem eu ir pro boteco, sabe? Tá mal de manhã, pôr maquiagem à noite, postar que eu tô maravilhosa, sabe? Seguir gente que ostenta. A ostentação tem a frequência da escassez, então eu vou ficando cada vez mais pobre, se não de dinheiro, de outras coisas. Eu ostentar, ou que seja um relacionamento, sabe? O mundo, ele não está preparado para ver a felicidade dos outros, então cuidado, né? As leis falam disso. Tem um outro livro aqui que eu sempre indico, que é do professor Eric Davi,
que fala dessas leis universais, principalmente as 7 leis, né? Então, da geometria sagrada, tudo como isso impacta. Então, gente, sabe, é arregimentar a força interna para fazer o que tem que ser feito e não só o que nós queremos fazer. Isso é romantismo, sabe? É esperar do outro que ele não tem para nos dar. Deixa com o outro que é dele, segue o seu destino também. Tudo isso é tão difícil de fazer na prática, mas te libera tanto. Como eu falei aqui, a minha vida que é ressignificada todos os dias. Porque, gente, se a gente não tiver um propósito e quiser calibrar aqui, a gente não vai dar conta. Então a gente vai cair aqui, culpa, medo, vergonha, que vai me levar para longe de quem eu sou. Então eu vou para os vícios, eu vou para a solidão, eu vou para baixa autoestima. Se eu não cuidar, eu vou para depressão, eu vou para psoríase, eu vou para o câncer de mama, eu vou, sei lá, para a síndrome do pânico e até para coisas mais graves. Então o mundo está extremamente adoecido, né? Então, sair disso aqui para vir para cá, é claro que exige de nós, porque essa é a configuração da raça adâmica, essa é a configuração do planeta que você está morando agora, né? Então, olhar para tudo isso também sem, sabe, nossa, não sei nada disso, meu Deus. Gente, quando eu ouvi sobre física quântica, eu falei, gente, eu fiz psicologia porque eu não lido com números. Eu nunca vou dar conta desse negócio. E eu não tenho a menor intenção de ser física. Eu não tenho a menor intenção de ser especialista em física quântica, mecânica quântica. Eu uso a compreensão da base universal para a minha vida e para o meu trabalho. E vou testando aquilo que dá certo, eu continuo, o que não dá certo, eu descarto. E vou buscando outras alternativas. O que eu não acredito mesmo é que nenhum de nós, como nos fizeram acreditar, veio aqui para dar errado. Nós não viemos aqui para dar errado. Isso é crença. Isso é crença, tá? Falei de propósito de Josi. Falei de propósito de vida com uma colega de trabalho antes de começar a live. São, Josi, as sincronicidades, né? Via ressonância mesmo do emaranhamento quântico, né? Tá emaranhado aqui e lá. Falei justamente o que a colega acabou de comentar. Que linda, Ale, hoje deu para ver bem o brilho das pedras das mães estelares. Deu, né, Marinete? Ficou lindo demais. Josi, gostaria de saber sobre meu propósito também. Excelente, vamos juntas, né? Se vocês já tiverem, deixa eu dar uma dica assim, né? Gente, propósito, primeira coisa, o que a gente considera que é propósito? Assim, eu tô fazendo, sei lá, qualquer coisa. E aí eu sei que, como é que eu sei que aquilo é meu propósito ou não? Sei lá, tô numa empresa, não sei, sou terapeuta. Quando você faz o seu trabalho de forma remunerada ou não, né? Se aquele projeto foi remunerado ou não, e aquilo faz você vibrar depois, gente, os passarinhos. E aí, aquilo faz você vibrar depois, sabe? Vibrar mesmo, querer falar, cara, eu tô me sentindo muito bem depois que eu fiz isso aqui. E aí você percebe que não é orgulho nem vaidade, porque orgulho e vaidade te leva pro ego, né? Embora sejam emoções legais de serem olhadas. Então, aquilo faz você vibrar e te faz... Às vezes você tá manca, xoxa e capenga. Mas aí você vai, eu vou falar de mim, e eu vou atender, vou entrar no café tempo. A minha energia volta, eu falo, gente, se eu falasse o jeito que eu estava meia hora atrás, ninguém acredita. E parece que o sol volta a brilhar. Não é que parece, é que você deu um boot de energia no seu campo. Aquilo ativa as suas células, mitocôndrias, órgãos e DNA sutil. Tá bom? Porque nós não temos uma cadeia só de 23 cromossomos, são 24, tá bom? Então, quando a gente faz esse movimento, você volta para a vida, te dá aquela energia, isso é propósito. Primeira coisa, propósito de vida tem a frequência da sua centelha divina e não do seu ego. O ego tem a frequência do medo, por isso eu estou propondo para vocês tirarem as máscaras lá no Eneação. Tirar o máximo que você puder do ego, tá bom? Aí vai te ajudar a alcançar o propósito. Porque na faixa egóica, sem saber
como eu funciono, ainda na frequência do ego, me leva para a frequência do medo e me distancia do meu propósito de vida. Por quê? Porque são frequências diferentes. Então, de novo, o ego, máscara, persona, eneatipo, te distancia do seu propósito de vida, porque tem a frequência do medo. E o medo paralisa, tá? O propósito de vida não tem a frequência do ego. O propósito de vida, que eu chamo de propósito de vida multidimensional, alguns chamam de propósito de vida espiritual, né? Ele tem a frequência da sua centelha divina, que você pode chamar de eu sou, Deus, Buda, né? Então, são coisas com frequências diferentes. Quanto mais eu saio do ego, mais eu me aproximo do que? Da minha essência. Essência e centelha divina, a mesma coisa. Se eu saio do ego e me aproximo da minha essência, eu estou me conectando ao quê? Ao meu propósito de vida. E aí as coisas começam a acontecer, o meu olho começa a falar, cara, eu adoro isso aqui. Aí do nada alguém te liga, olha, eu tô com um projeto, você queria ouvir sobre isso? Eu tô precisando de um parceiro e tal, será que a gente... E de repente essa pessoa se encontra, gente, a minha vida, né, virou total. Eu tenho outra existência hoje, né? Mas eu tive lá no início uma resistência do ego até eu perceber. Aí eu soltei, que é abrir mão do controle, porque nada é controlável nesse planeta, que é o famoso soltar da física quântica. A coisa que mais nos distancia de viver um propósito, até de conhecer o propósito, é o controle, porque ele gera medo, culpa, expectativa e ansiedade. E isso descolapsa a função de onda, tira energia do elétron, decai o comprimento de onda e me conecta com o quê? Com a escassez de tudo que é. E esse é o contrafluxo do seu propósito existencial. Então, por isso, algumas pessoas perguntam, mas você é psicóloga, tem a formação em psicologia e trabalha com essas ferramentas energéticas, por quê? Porque lá atrás eu fui submetida, né? Eu não acreditava em nada, pelo contrário, assim como a formação tem muitos dogmas, né? Então algumas pessoas ainda têm muito preconceito, mas não tem estatística para me trazer resultados, né? Para eu ponderar. Hoje eu tenho, porque na casa de milhares de resultados, contra resultado tem argumento, me poupa, né? Então eu nem discuto. Então eu vou lá, coloco uma ferramenta e aquilo potencializa a expansão da consciência, é o eneação. Eu tenho o eneagrama, tenho formação ali, fiz várias outras, trouxe a lógica de tudo isso lá pra dentro, pra num final de semana a pessoa, puf, ela acorda. Ela acorda, ela sai mexida mesmo, ela sai ruminando, ela se questiona, ela vai buscar ajuda e via de regra ela não quer parar mais. Por quê? Porque ela descobriu um novo jeito de existir. Isso é o propósito de vida da humanidade. É o propósito de vida geral. Eu me percebo para ser um tormento a menos no planeta, um tormento a menos na família, um tormento a menos na rede de saúde pública ou particular. Entenderam? Então, a primeira coisa é eu olhar para mim, porque eu me torno um tormento a menos. A partir daí, eu começo a vibrar e tudo aquilo que vai sendo emaranhado comigo vai ganhando essa vibração também, só que sem tirar nada de mim, tá? Sem eu não tô para salvar ninguém, para ajudar ninguém, para nada disso, tá? Tudo isso é romantismo. Então, o propósito de vida, de novo, tem a frequência do eu sou, a frequência da sua centelha divina. Enquanto eu estiver muito na máscara, no ego, eu vou ter muita dificuldade, fica muita coisa entre você e o seu propósito. E aí você fica nessa dificuldade de conexão, tá? Então, o pêndulo radiestésico ajuda muito. Quando a pessoa vem para o mapa, ela fala, eu queria encontrar meu propósito e prosperar. Falo, tem alguma coisa que você faz que vibra? Ai, tem. Eu adoro a área tal, sei lá, do direito, que é a minha base de formação. Deixa eu calibrar. Aí deu lá em cima, pois tem tudo a ver, seu propósito de vida em relação à área tributária. Nossa, mas hoje eu estou na familiar, calibro, deu em 310, 350, tá pagando as contas, né? Mas não tá sobrando nada, tal. E aí eu começo, não é adivinhação. A constelação sistema multidimensional é a mesma coisa. Eu coloco a pessoa
claro, representantes, via de regra velados, as pessoas nem sabem o que elas estão representando, que é para não falar que tem fake ali, né? Então eu coloco a pessoa, coloco o propósito de vida, coloco aquele tema que ela tá ali, e aí os vínculos invisíveis vêm, a gente dá comandos quânticos, que são chamados de diálogos sistêmicos nas constelações, para que haja uma quebra de pactos e contratos do sistema familiar ali e do sistema familiar multidimensional também, que são consciências suas de outras dimensões. Então, isso que é um processo mais inteiro, né? Então, essas ferramentas que eu vou trazendo, gente, é para isso. Eu não tenho nem muita paciência de ficar com a pessoa muito tempo no meu consultório, não, sabe? Quem é cliente meu aí sabe. A pessoa vem para psicoterapia, eu utilizo já várias ferramentas, porque eu desenvolvi a terapia sistêmica multidimensional. Só, gente, que a nossa evolução vem, não é do indivíduo para o coletivo, como se pensam, é do coletivo para o indivíduo. É via emaranhamento quântico. Gente, é do coletivo você olhar que tem pessoas muito parecidas com você. É você olhar e falar, então não sou só eu que tô assim, porque eu chegava na empresa, eu achava que só eu que tinha tido uma noite de cão, porque eu olhava todo mundo maquiado, todo mundo bem, eu ia do mesmo jeito, ficava olhando todo mundo rindo, e eu falava, meu Deus, será que só eu que tô triste aqui? Né? Então, essa coisa toda da humanidade, e esses grupos estão aumentando, estão sustentando uma vibração que vai mudar, um planeta novo. Olha que legal isso. Quando a gente vai ampliando, enquanto grupo, nós estamos alterando a condição vibracional da Terra, que hoje está aqui na pobreza, pobreza de alma, pobreza na geladeira. Ô, gente, numa boa, enquanto tiver uma mãe chorando um filho drogado na rua, todas nós estamos chorando. Enquanto tiver um ser com fome nesse planeta, nós todos estamos famintos, mesmo não faltando um grão dentro da minha casa, em cima da minha mesa. O propósito de vida geral é se perceber para estar a serviço onde você estiver, não é com a sua profissãozinha. Então, muitas vezes, na rua, a pessoa chega em mim, senta, isso é muito comum, a pessoa senta e ela respira e de repente começa a contar a vida dela. Eu vou fazer terapia com ela na rua? Claro que não. Eu vou falar com a sua terapia? Claro que não. Eu escuto. O meu campo vibracional, se a vibração é mais elevada, atingiu essa pessoa, nem sabe o que está falando. Deixa ela falar, e ela sai, olha, obrigada, viu? Eu tava na dor de cabeça. Eu saí, daí minha dor de cabeça melhorou. Aí eu falo, é o cafezinho que a senhora tomou. Não é? Gente, a gente tem que sair da matriz. Estar no mundo sem ser do mundo é um desafio homérico, até para o seu corpo físico. Porque você começa a aumentar a sua energia, se você não melhora a alimentação e exercício, seu corpo vai explodindo. Principalmente o aparelho endócrino. Você vai trabalhar com o tal dos estelares, meu Deus do céu. Quando eu comecei, meu corpo vibrava, porque eu ainda tenho uma alimentação equivocada, uma preguiça horrorosa do tal do exercício físico, né? Uma luta interna em relação a isso, né? Mas eu estou na vida e eu vou olhar para isso enquanto eu estiver aqui. E eu sim, único legado, eu não quero ser lembrada e nem vou. Gente, tem um vídeo lindo, até passei para minha turma de, acho que de supervisão da semana passada, que fala assim, um dia eu e você só nos tornaremos saudade, mais nada. Todos nós estamos caminhando só para nos tornarmos saudade. Então o que eu faço enquanto eu estou aqui? Fico reclamando, sabangando, trabalhando onde eu não quero trabalhar, vendendo o que eu não quero vender. Num relacionamento não faz o menor sentido só porque disseram que ser solteiro no mundo é ruim ou porque tem que ser assim. Poxa, gente, nem pra mim nem pro outro. Se eu não estou na minha verdade, eu não estou na verdade do outro, nem da empresa, nem do relacionamento, nem em lugar nenhum. Por que vocês estão aqui agora? Quantos psicólogos tem no mundo? Quantos terapeutas? Quantas lives estão acontecendo agora em tempo real? Mas você está aqui desde o início. Por quê? Tem que ter um motivo. Meu campo. O meu campo, por algum motivo, está ressonando com o seu neste dia.
Só isso, sabe? Nada de vaidade, de nossa, é porque você é a melhor, né? Não, eu sou boa pra cacete. Pode perguntar, contra o resultado não tem argumento. Eu faço o meu melhor, me dedico mesmo. Mas isso não faz cócega nenhum em mim. Por quê? Porque eu olho para isso com gratidão. O que eu tenho que fazer? Vou ficar dormindo? Cozinhar, não sei. Não vim com essa programação. Não faço isso bem, né? Um monte de outra coisa eu sei fazer. Eu vou estudar, vou trabalhar, eu vou amar, eu vou ser amada, eu vou conviver com aquelas pessoas que me fazem bem. Onde está a minha verdade? Porque muitas vezes eu não quero estar numa festa de família, mas eu vou porque tem um protocolo social. Eu vou, mas eu vou com o meu melhor e só fico se eu der conta, com o meu melhor. Se eu não tiver o meu melhor para oferecer para aquelas pessoas ali, eu não vou ficar. Por quê? Porque elas merecem o meu melhor. Não tem a ver com amor, é que algumas pessoas têm uma frequência diferente da nossa. E é só isso, tá? Profissionais, pessoas, parentes, é assim. Muito bom, a gente vai caminhando para o final, que eu tenho um clientinho que já deve ter chegado. O luto, Giovanete, ele tem um processo que precisa ser respeitado, tá? Então você vai perceber que primeiro a gente tem uma embriaguez, né, um impacto, depois é comum vir um medo, uma ira, uma raiva, ele tem o sazonal. Então é se acolher. No luto a gente precisa se acolher, se der vontade de chorar, chorar, se apoiar naqueles que ainda estão aqui, que nos fazem bem, que nos levam para cima, tá? Então o luto ele precisa ser acolhido. O luto não vivenciado, via de regra lá na frente, traz muitos sintomas, principalmente doenças de pele, tá? Desde já receba aí meu acolhimento, tá? Que resposta maravilhosa, que lindinhos. Amo os passarinhos, querendo participar do café, né? A Marisa, lá de Bento Gonçalves, até sábado, não é nem ação, até sábado, querida Mozila. Os golfinhos ainda estão por aqui te esperando. Ai, Mozila, eu não fui. Mas você sabe, eu vou me organizar. Gente, o Mozila e a Cíntia são criaturas que chegaram na minha vida lá atrás, né? Nas constelações. Eu esqueci o nome da cidade. Ai, veio o Morro de São Paulo na minha cabeça e eu não consegui lembrar o nome da cidade. Me lembra aí, Mozila. Eles saem daqui, né, de Goiânia e tal, e vão viver onde eles acreditam, com todos os desafios que isso traz, né? E aí é muito legal que a Cintia, ela fala, todas que eu penso em você, e eu não tô lembrando que é o café sistêmico, mas tô na praia, os golfinhos começam a pular, porque é meu bicho predileto, né? Eu tenho um golfinho tatuado, né? Golfinho é alegria, né? Reciprocidade, gratidão. E aí eu quero ir lá também ver os golfinhos e tal. E quase fui num aniversário meu, não deu certo, mas vou me programar para ir. Lugar magnífico. Já tem até outro casal, ainda não sei se tá aí, né, que foi para ir também, coincidência ou não, ficou amigo deles. Ale, ainda irei fazer a neação. Infelizmente, esse fim de semana não consigo. Será sempre muito bem-vinda, Silvia, sempre mesmo. Eu ia dizer que desde que entrei na live percebi você mais calma e lenta. Eu estou mais lenta, também percebi, Josi, mas eu percebi só depois que eu entrei. É que canalização é uma coisa bem sutil, né? Então também às vezes não percebo que eu tô canalizando, tá, gente? Melissa, estou exatamente assim, tenho 48 anos, tenho um trabalho ok, pessoas que me adoram e que eu adoro. Mas sei que não sou daqui, mas também não sei para onde ir. Financeiramente o dinheiro vem, mas vai. É bem isso. Eneação quero fazer também, bem-vindas. Meu pai, meu orgulho, minha mãe, exemplo de amor. Filhos extremamente desejados, marido dedicado, mas a parte financeira complicada. Tem algum vínculo sistêmico aí, possivelmente, ou crenças pessoais que ainda não foram identificadas, tá? O que é casamento margarina? Você não deve ser da minha época, né? É que tinha umas propagandas de uma manteiga que chama margarina, que sempre era família feliz. A mulher, o marido e os filhinhos numa casa bonita. Vou qualquer hora consulta de calibração com você. Já está feito, já pode agendar. Gostaria de fazer Reiki e Theta Healing. Ah, bacana, Joyce. Eu fiz os dois e eu amo.
Que explicação fantástica de propósito. Gratidão, gratidão a minha. Península de Maraú é o nome da cidade. Gente, bora com o Instituto Pé na Estrada para Península de Maraú. Já tá anotado. Gente, então é isso. Preciso encerrar, né? Meu clientinho já me avisaram aqui, já chegou ali. Então é sobre isso. Quem estiver aí no Eneação do final de semana vai ser intenso, então tragam bastante água de coco e o coração de vocês, com muito alto amor, tá? Para a certeza da autorrealização, né? De estar a serviço de si mesmos. Um beijo no coração de vocês, que a luz se faça e que a cura vibracional possa chegar até você, onde você estiver precisando hoje, mas também sobre a sua casa, seu lar, sua família. E que essa energia aqui agora, que é de cura vibracional, cura física, cura emocional, cura psíquica, né, cura espiritual, possa ser estendida a partir de nós, do nosso campo, para todos os leitos de hospitais, para todas as UTIs, para todos os hospitais, todos os familiares que estão em angústia nesse momento, a todos que estiverem em luto por algum motivo, a todas as nações, a todos os países em guerra, a todos os administradores das nações, para que tenham mais consciência que o Cristo Cósmico está a serviço e que o poder verdadeiro é a compaixão. Que a cura vibracional se faça hoje em todos os presídios, em todos os orfanatos, em todos os lares em desalinho. Que a luz se faça e que a gente compreenda que a nossa bandeira é uma só, que é a bandeira branca do Cristo Cósmico. A minha reverência a todos vocês, muita, muita, muita gratidão, tá bom? Algumas pessoas aí foram perguntando onde vai ser esse final de semana, é online, no Zoom. No próximo final de semana, dia 1º, em Goiânia, eu esqueci de falar, eu vou fazer uma tarde para prosperidade financeira. Então, quem estiver em Goiânia, chama no direct que a gente passa direitinho. Então, das 15 às 17h30, dia 1º de novembro, aqui em Goiânia, vai ser aqui onde eu estou, né, no Mercaba. Eu vou fazer com todos que estiverem presentes movimentos de autoconsciência, que são movimentos de CSM em relação a dinheiro, prosperidade material, prosperidade financeira. E na sequência, os comandos quânticos para esse desbloqueio de pactos e contratos com pobreza, com escassez, com dificuldade financeira. Então vai ser dia 1º de novembro, aqui em Goiânia, tá bom? A contribuição está em... Ai, gente, não lembro, mas é só uma contribuição de R$100 e poucos, tá bom? Para participar. São vagas limitadas, então corram para fazer a inscrição de vocês. Agora eu vou. Um beijo, gratidão infinita, gratidão, gratidão, gratidão. Tchau, tchau.